Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um assunto polêmico hoje nas igrejas, pelo meu entendimento, claro, mas de tudo aquilo que está dentro da Bíblia. Hoje, nesse assunto polêmico chamado dízimo, estava com os demais companheiros de trabalho, né, que conversamos sobre a Bíblia, eu, o Tom e o Bruno, e resolvi fazer um pequeno estudo em casa sobre dízimo, ou a importância do dízimo. E descobri que na Bíblia não há nada, em nenhum termo, que proíba o dízimo. E não há nada que diz que o dízimo foi abolido no Novo Testamento. Mas há alguns relatos do funcionamento do dízimo e a importância dele ainda no Novo Testamento. Mas para a gente entender como ele chegou no Novo Testamento, vamos iniciar pelo Antigo. E como não falar de dízimo sem Malaquias 3:10, né? Do 7 ao 10. Desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias vem até aqui. Você vê que no início ele diz assim, ó: desde os dias dos vossos pais, vós desviares os meus estatutos e não os guardais. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Esta parte simplesmente está válida a lei da semeadura de Deus. Tudo aquilo que se planta, se colhe, independente que seja o bem. Você planta o bem, colhe o bem. Você planta amizade, colhe amizade. Você planta a sua oferta e colherá um bem material. É bíblico e faz parte do movimento de Deus. Porque Deus não precisa de dinheiro. Ele é Deus, dono do ouro e da prata, de todas as coisas. Mas vamos ver onde o dízimo começou. O dízimo começou em Gênesis capítulo 14, versículo 18 em diante. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe-lhe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E deu-lhe Abraão o dízimo
Abraão, quem conhece a história, Ló, seu primo, que quando eles se afastaram por uma briga dos seus pastores, Ló foi morar pela banda de Sodoma. E Sodoma, em guerra com alguns reis, foi capturado. E um servo de Ló, que escapou, foi lá e avisou Abraão que o seu sobrinho tinha sido levado cativo com toda a sua família, todos os seus servos e tudo que ele tinha. Abraão juntou todos os seus trabalhadores da sua casa e foi atrás desses reis. E na matança, né, que a Bíblia relata um pouco antes, a matança de 5 reis, quando ele vem voltando, este rei vem ao seu encontro. Esse rei de Salém, mais para frente a gente vai ver que ele não tem data de nascimento ou origem familiar bíblica. Então, nós vejamos que Abraão era um patriarca. Ele era o primeiro homem que teve contato com uma promessa de Deus. Então, Abraão servia a Deus e pagou o dízimo a esse sacerdote que veio ao seu encontro. Ainda que Abraão não o conhecia, ele reconheceu ele como sacerdote de Deus. E por isso ele pagou o seu dízimo. Por isso nós vamos em Hebreus 7, 1, 10. Nós vamos ver que isso já está no Novo Testamento, em que Paulo diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, quem saiu ao encontro de Abraão quando voltara da matança dos reis, o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai-vos como era grande estes a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, o dízimo do povo. Porque muitas pessoas, parando aqui um minuto, dizem que a lei do dízimo foi feito para os levitas, pago simplesmente pelos judeus. Nós vemos simplesmente aqui que já quebra esse dito. Eles têm como lei de recolher o dízimo do povo, de todos os que frequentavam o templo, ou estrangeiro, ou aquele que visitava o templo, que ia adorar a Deus no templo, que pagava o seu dízimo ou dava a sua oferta alçada. Este era para o levita. Então, aquele cuja genealogia não se incluiu entre eles, recebeu dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aqui, Abraão era o homem que tinha a promessa de Deus. Nós vemos que logo não se inclinou entre eles. Ou melhor, entretanto, aquele cuja genealogia, ou seja, o rei Melquisedeque, não se incluía entre eles. Ele não era levita. Ele era um sacerdote desconhecido, porque o sacerdote daquela era Arão, né? Arão. E ele, mesmo assim, Abraão pagou o dízimo. E veja que Abraão abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, ele era maior do que Abraão. Evidentemente, capítulo 7, e fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo
superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Paulo está dizendo que no seu tempo, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim diz também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque os levitas tinham também que pagar os seus dízimos. E pagava a Abraão. Porque Abraão era da promessa de Deus, mas maior do que os levitas. Porque ele veio primeiro, ele era pai dos levitas. Abraão, Isaac, Jacó. Daí a geração das 12 tribos, que vem a geração de Levi. Ele não pagou diretamente a Abraão, mas pagava aos seus antecedentes. Entendeu? Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Nós vemos Hebreus 7, 1, 10. Nós vamos para Hebreus 7, ainda no 7, capítulo 15 em diante, para explicar um pouco mais sobre Melquisedeque. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoa coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus, sacerdotes. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então constitui-se que Melquisedeque, rei de Salém, significado de rei de paz, é constituído, segundo a palavra na Bíblia, sacerdote eterno, fazendo-se semelhante ao Filho de Deus. Foi o único sacerdote eterno. Então, ainda que esta lei fosse mudada com um novo sacerdócio, que a Bíblia relata que um sacerdote, quando morre, o outro pode até mudar uma certa lei, não todas, mas esse sacerdócio vindo, isso é em Novo Testamento, vindo de Melquisedeque até Jesus, ela se constitui a mesma. Não que ele possa ser Jesus, mas se constitui a mesma. Ele se fez como Filho de Deus. A Bíblia só tem o seu relato de vinda, recebeu o dízimo e desapareceu. Não tem mais nenhum relato histórico sobre sua família, data de nascimento ou morte. Por isso é considerado como Jesus, ou que seja Jesus, ou como Jesus. Não é? Porque o dízimo não foi abolido. Ainda que as pessoas não queiram pagar, existem várias justificativas, porque são justificativas. O dízimo é uma parte legítima e bíblica. Infelizmente, a forma humana de tratamento para o dízimo é que se desvia da vontade de Deus. Porque em Mateus 23, 23, quando Jesus diz aos escribas,
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dão o dízimo do eidra, do cominho, da hortela, e o mais importante da lei não cumpre, que é o amor, a fé, a caridade. Jesus não está dizendo para eles que o dízimo foi abolido, mas que o amor, a fé, a caridade é mais importante, porque melhor é ajudar o seu próximo do que simplesmente pagar um dízimo. Então, quando você faz toda a vontade de Deus e não pode pagar o dízimo, Deus aceita também pela sua vontade, mas não é uma lei que foi determinadamente quebrada. Marcos, quando as pessoas vêm a Jesus e perguntam a ele se deve ser pago o imposto ao rei, Jesus pede-lhe uma moeda e, olhando a moeda, vê que tem uma esfinge, um desenho de César. E ele pergunta de quem é essa imagem na moeda. E alguns respondem, é de César. Então ele diz claramente, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não é? Eu dei um exemplo hoje para o Tom que foi interessante. Perguntei a ele assim, bom, nós sabemos porque hoje as pessoas dizem muito que pastores roubam, infelizmente, em vários ministérios, sem placas, né? Várias pessoas que se determinam ou se denominam homens de Deus, que não são filhos do diabo, como diz Jesus, aqueles sacerdotes, aqueles escribas, né, que fala que eles dizem ser filhos de Abraão. E Jesus explica que até as pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, porque filho de Deus é todo aquele que faz a vontade de Deus. Filho de Deus é todo aquele que faz a vontade do Pai, porque o que não faz a vontade do Pai faz a vontade do diabo. E Jesus diz assim, aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então o homem, quando ele rouba do próprio Deus, do dízimo dos fiéis, daqueles que doam com alegria para que a obra de Deus funcione melhor, para que o órfão, para que a viúva tenha um sustento, para aquele membro da igreja que passa por uma dificuldade possa ter conforto do seu pastor, auxílio vinda do homem, porque Deus designa o homem para ajudar o próximo, principalmente aquele que o serve, né? Como diz Tiago, que quando o irmão chegar com fome ou sem vestes e orar e despedir sem tê-lo dado o que ele necessita para o corpo, nada foi válido, porque fé sem obra é morta. Pois assim como as pessoas julgam esses homens que roubam, infelizmente a Bíblia não nos manda mudar a lei porque eles roubam. A pergunta que o Portão falou assim, a gente sabendo que esses homens roubam, nós não devemos dar o dízimo àquele que rouba, certo? Mas assim, nós temos uma casa ou um carro, qualquer bem público, que você tem que pagar um certo imposto, IPTU, IPVA, qualquer tipo de imposto. Nós vemos na televisão todos os dias que os políticos estão roubando milhões e milhões e falta creche, falta escola, falta atendimento público, segurança pública. Nós vemos a fraude que está aí. Mesmo que nós sabemos que eles estão roubando, nós sabemos que esse dinheiro que eles estão roubando é o nosso dinheiro, é o nosso imposto.
E se nós não pagarmos o IPTU da casa, o que acontece? O governo vem e quer leiloar sua casa para cobrir os impostos. Se você não pagar o IPVA do seu carro e for apreendido, você pode ir, o seu carro pode ser preso, levado por Detran. E só sai quando você pagar tudo. Então, mesmo nós sabemos que eles roubam, nós não temos como não pagar, porque é lei, é uma lei. Então, se nós descumprirmos com esta lei, mesmo que nós estamos vendo que eles estão usando nosso dinheiro de má fé, nós não conseguimos nos desviar desta lei. Se nós nos desviarmos da lei, nós pagamos uma consequência. Assim também o dízimo. É uma lei. Nós estamos debaixo da lei. É claro que a diferença dos impostos é que eu não tenho como não pagar. E o dízimo eu tenho. Se eu sei que naquela igreja, aquele certo pastor está nos deixando com dúvidas, melhor não pagar. Melhor orar a Deus e Deus vai te mostrar como fazer. Porque ler e estudar a Bíblia nos traz um conhecimento melhor. Porque eu tinha uma visão de que dízimo, apesar de Amós dizer que trazei todo dízimo à casa do tesouro, vendo um pouquinho atrás, que os levitas ganharam o direito, mas não só os levitas. Assim como Abraão pagou a Melquisedeque, que veio antes dos levitas, eles ganharam a lei, porque de todas as tribos eles não tiveram direito a herdar nenhuma terra, como cada um das tribos herdou uma certa quantia de terra. E os levitas não, eles ficaram sendo sacerdotes a trabalho, não sacerdotes, sacerdotes era acima dos levitas, mas eles ficaram a trabalho diretamente do templo. Então o seu sustento era tirado dos dízimos e das ofertas, tanto do alimento, como do gado, como das moedas de ouro, para comprar suas vestes, para comprar aquilo que era necessário. Também o dízimo pode ser feito, como eu achava que não, que a doação não era um preceito de dízimo, mas é um preceito de dízimo, porque deixe-me ver. A Bíblia nos diz, deixa-me ver, onde? Em Deuteronômio 26, deixa eu pegar aqui, número Deuteronômio 26, aqui. Quando acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então as dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me têm ordenados. Nada trapassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi da minha tristeza, e disso não tirei da minha imundície, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste tenho feito.
Então foi bom o estudo, porque nós vemos assim, eu tenho que dar uma parte ao levita, ou como diz, a casa do Senhor, a Deus, a obra de Deus diretamente, ao aluguel da igreja, à luz, à água, ao pastor do salário dele? Sim, sim, mas nem todos os meus dízimos têm que ser obrigatoriamente a ele. Se eu vejo um irmão que passa por uma necessidade financeira, eu tenho simplesmente que tirar a parte do meu dízimo, que dízimo não é que o pastor quer 10%. Dízimo, a palavra já é transformada em décima parte. Dízimo quer dizer décima parte, ou 10%. Então, se eu tiro 10%, consagro a Deus e abençoo o meu irmão que está com uma necessidade, e eu também estou fazendo a obra de Deus e dando o meu dízimo, porque o dízimo é para cumprir a vontade de Deus. Hoje o que nos falta é a administração do dízimo. Administração conforme a vontade de Deus. Mas ele não nos tira do pagamento do dízimo. A importância dele não nos tira. Né? Eu vou levar aqui em Coríntios, acho que já está aqui, 9, Coríntios 9, 3 em diante, que Paulo, que está lá no Novo Testamento, ele diz algo interessantíssimo. Ele diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E não temos o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Faz-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ele está dizendo claramente, com uma pergunta, que só ele e Barnabé não têm o direito de deixar de trabalhar em outros trabalhos, ou um trabalho remunerado, né? Para trabalhar somente para Deus. Aí, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Qual soldado, que ele quer dizer, que sai do seu país e vai à guerra em outro país, que ele está pagando uniforme, armamento, munição, alimento do seu próprio bolso, que não aqueles que o enviaram, não é? Então, assim, quem enviou ele foi Deus. Então, se o dízimo é pago para Deus, esse pagamento vem de Deus. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não, como diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós não semeamos as coisas espirituais, será muito. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais? É uma pergunta. Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto,
não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim faças comigo, porque melhor me fora morrer antes de que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? E que evangelizando proponha de graça o Evangelho para que não me vala do direito que ele me dá. Olha, para que não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, e a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não estejam debaixo da lei. Ou seja, ele está dizendo que nós vivemos da graça. Todo trabalhador é digno do seu salário. Paulo está dizendo que todos ali, ele especifica claramente que ele e Barnabé não usufruíam do seu direito, que ele não queria. Porém, eles tinham o direito a receber o seu salário. Assim não faziam, para que, por acaso, pessoas não achassem que eles eram corrompidos pelo dinheiro, mas tinham o seu direito. Então está uma das partes mais interessantes sobre o dízimo, que está em 1 Coríntios 9, né? 9, eu li do 1 até o 20. Então, está aí a parte mais eficaz do Evangelho. É um direito, infelizmente. Aquele que não quiser ter esse direito, trabalhar um trabalho remunerado, melhor é para ele. Porque assim ele não deixa espaço para falar. Então nós temos o direito de pagar o dízimo, uma parte para os levitas, ou uma parte para a obra de Deus, para a casa de Deus. Porque em Deuteronômio 26, 12, diz assim: quando acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e fartas. Eu já li essa parte, mas é algo interessante que eu não tinha dito do 14 para frente. Disso não comi da minha tristeza, disso não tirei da minha imundícia, nem disso dei para alguns mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo que ordenasse. Tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo, a Israel. É a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Ou seja, a bênção de Deus, ela vem automaticamente, não só pelo dízimo, né? Primeiro, porque quando ele fala com o sacerdote, que primeiro deveis ver a caridade, o amor, né? Tudo aquilo que primeiro os frutos do Espírito concilia, porque a Bíblia também diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Então, eu acho que a gente tem que tomar atenção daquelas pessoas que enumeram valores,
dentro da igreja, porque o dízimo é 10ª parte, e está aí um pouco explicado, que é uma parte para a casa de Deus, sim, para a obra de Deus, que seja para sustento daqueles que trabalham na obra de Deus. Outra parte para as viúvas, para o órfão, para o necessitado, para aquele irmão aquele vizinho que se machucou, aquele amigo que perdeu o emprego, ou até que não seja amigo, mas um conhecido que você fique sabendo, que você possa fazer a sua doação e ajudá-lo a vestir, o alimento. Talvez o pai de família, vizinho que está desempregado, também faz parte do dízimo e da obra de Deus. E então essa bênção, ela vem porque Deus diz assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então quando você ama o teu próximo e faz a vontade do próximo, de Deus, né? A vontade de Deus, ajudando o seu próximo, como o bom samaritano, esta bênção vem porque Deus se agrada dos humildes e daquele que faz o bem. Então, para mim terminar, uma pequena passagem que fala sobre também oferta, que está no Novo Testamento, que é Paulo também dizendo, em 2 Coríntios 9:7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, mas não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. E nessa palavra, a justiça permanece para sempre. Não tem como nós não lembrarmos de Davi, que diz assim: fui moço, jovem e hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Então tá aí a justiça de Deus, que é na justiça, né? O homem que faz o bem, a própria justiça de Deus, não deixa que ele passe necessidade, mas muitos querem mais do que necessitam, que é a sua veste e o alimento. Então eu termino deixando essa reflexão e opiniões, pode ser dadas, é claro, que isso é um estudo. Quem puder acrescentar, acrescente, e quem puder dar sua opinião, dê, né? Aí eu mando um salve para os meninos da firma, do trabalho, né? Bruno, Lucas, o Jefferson, o Gordinho, o Fábio, o Tom, o Pastor e o Lourinho.